Uai, cadê o pessoal? Geralmente entra um monte de gente junto. Até que hoje não tinha muita gente não, viu, professor? Ah, é? Ah, É, mas ainda tá faltando ainda. tá igual minhas aulas do segundo ano. Tá dando uma pessoa, duas. Ela tá doida? Quando dá muito, dá quatro. Aí quando eles estressam, eles deixam eu falando sozinho. Sai todo mundo, fico lá. Depois que eu vejo que eu tô falando pra ninguém. Ô, Lucas, boa noite. Oi, boa noite. Podia me dar a resposta de novo do PET 2? Eu perdi na última Ah, aula. tá. Eu vou. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Sete, dois. Será que a gente faz agora aqui ou vocês preferem que faz no final da aula? Melhor, né? Porque pode ser no final da aula, que aí. Pode? Pra mim tá Não, beleza. tranquilo. É só as respostas mesmo que eu perdi a Tá, minha folha. beleza. Então já vou começar aqui, aí à medida que alguém pedir para entrar aqui, eu paro e dou a permissão aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai falar. Tá todo mundo vendo aí minha apresentação? Sim. Sim. Dos ciclos, né, biogeoquímicos. E aí, ó, alguém está querendo entrar aqui. Então, assim, o trajeto, né, de uma substância do meio ambiente para os seres vivos e o seu retorno para o meio ambiente novamente, isso forma os chamados ciclos biogeoquímicos. E aí todos os seres vivos, né, dependem de alguns tipos de substância para formar aí alguns componentes que tem na sua célula. A gente... Lá. E aí alguns desses elementos, né, a gente pode ver aqui na figura da direita, a gente tem compondo aí o organismo das pessoas e dos animais, né, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre. E aí, esses elementos vão participar de determinados ciclos, né, na natureza. São esses ciclos aí que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar falando aqui, né, do ciclo da água. Então, a evaporação aí da água dos solos, dos rios, das lagoas e oceanos, e também o suor, né, a transpiração lá dos vegetais e dos animais, vão enriquecer a atmosfera de vapor de água, que é a água no estado ali gasoso. Então essa água, ela condensa lá na atmosfera, então ela retorna para o estado líquido, então retorna por suas fontes, né, que são os rios, solos, lagoas, através da chuva, né, que é a precipitação. Então aqui nessa figura da direita, a gente pode ver um cachorro ali, uma planta, né, perdendo ali água por transpiração, e aí lá nas nuvens acontece a condensação desse vapor de água, estava líquida, evaporou na forma gasosa. Lá nas nuvens isso aí condensa, forma a chuva e cai a precipitação, né? Então essa água retorna de novo para suas fontes originais. E aí a água pode se infiltrar, né, ali no solo, ser absorvida pelos vegetais, consumida pelos animais e transpirada novamente. Então, esse ciclo está representado aí na figura da direita. Tá bom. Professor, Oi, boa noite. Oi, boa noite. Não estou Tudo ouvindo bem? nada. Tudo bem? Joia. É, você não está escutando? Como é que é? O que você perguntou? Não Picou estou aqui. conseguindo ouvir nada. Tá saindo. Tá baixo o volume aí ou Ó, você não. aumentar. Ah, eu não sei mexer nisso aí, não. Deixa as coisas quietas do jeito que tá.
Mas Você eu não tá- estou ouvindo. Ai, a culpa é minha. E o que eu tenho a ver com isso? Sim, a culpa não é minha, não. Tem que tentar aumentar o volume aí do celular. Não deixa Quando nada pra começa essa amanhã. hora dessa, para Não começar. deixa nada pra amanhã, que todo dia sabe com essa peleira desse. Tá me escutando agora? Alô? Oi? Tá escutando? Sim, Pra mim tá ok. Então tá pra bom. mim também tá ok. Para mim também tá. E então, essa água, né, que caiu pela chuva aí, ela pode se infiltrar também nos lençóis subterrâneos, também chamados de lençóis freáticos, né, ou aquíferos também. Né? Quando essa água infiltra no solo, ela fica ali armazenada nesse solo, a gente pode ver aqui na figura da direita. Então forma verdadeiros aquíferos ali, né? São reservatórios de água ali subterrâneos, né? Isso pode acontecer também. E aí, aproximadamente 94% do volume da água que existe no nosso planeta, sem considerar o vapor de água lá da atmosfera, vai estar compondo água salgada ali, né, nos oceanos e nos mares. Então, a gente pode ver isso aí nesse gráfico da direita, né, a maior parte da distribuição de água da Terra está nesses oceanos e mares, e apenas 6% corresponde, né, à nossa água doce, que vai ser encontrada então nos rios, nos lagos, nos pântanos e no estado sólido também, né, nas geleiras e nos icebergs. Então a gente pode ver aí nesse gráfico da direita que somente uma pequena fatia corresponde a essa água doce aí do nosso planeta. Dessa pequena quantidade, né, de água doce que a gente tem para consumo, uma parcela vai ser destinada aí para rios, lagos, represas e vai servir aí de fonte de consumo então de água para os animais, né? É como se fosse aí se a gente representasse numa garrafa aí a disponibilidade de água doce, né? Então a garrafa representa toda a água doce que tem no planeta. 2,7% disso aí, né, seria, na verdade, a garrafa inteira seria a água do planeta, 2,7% corresponderia à água doce e apenas 0,26% são água doce presente aí nos rios, Professor, nos não estou lagos. ouvindo nada. Boa noite. Oi, Ieda. Oi, professor, não estou ouvindo nada, não, nada. Ou então algum problema no celular aí. Ela não está me ouvindo, né? Então não adianta eu conversar aqui. Deixa eu tentar mandar no chat. Que é isso, gente? É complicado, viu? Na sala dessa ladainha todo dia. Aqui mandar uma mensagem. O restante está me escutando, né? Normal, né, gente? Eu sim. Beleza. Eu também tô, tranquilo. Eu também tô normal. Pois é, eu escuto ela e ela não está me escutando. Então, 0,26% seria água Continua doce. abaixo. Vai ter que aumentar o... Está aumentado todo. Tentar falar mais alto aqui. Então, 0,26% seria água doce, né, dos rios, dos lagos e das represas. E aí apenas 0,002% vai ser a água potável ali, como se fosse uma gotinha ali dessa garrafa, significa a água potável que a gente tem no nosso planeta. Nossa, dá para Então ouvir isso assim, né? mostra a Pois é, importância programa aí. não é no celular. Aí não é com a gente. Tá saindo baixo para vocês também, pessoal? Ou só para a Ieda lá? Eu acho que é só para ela, viu, professor? Porque para mim aqui tá bem normal. Tô escutando. Não, beleza. Deve ser algum problema no celular lá. Ela falou que já está no volume mais alto, né?
Então, o Brasil ele tem uma condição aí privilegiada em termos de disponibilidade de água, né? O território brasileiro ele contém 13,7% do volume existente aí no planeta, né? Dessa água doce. Então, está armazenada aí em aquíferos, né? Que são aqueles lençóis freáticos que eu falei anteriormente. Então, é aquela água que está debaixo da terra. Tem também uns aquíferos mais profundos, né? Então são algumas camadas que existem ali de água armazenada debaixo da terra e até mesmo dos rios, né? Dos nossos rios brasileiros. Então isso tudo coloca o nosso país no território brasileiro aí numa condição privilegiada que armazena bastante água. Não é à toa que nossa energia, né? Grande parte aí vem, né? Quase a maior parte de hidrelétrica mesmo. Então, a maior parte, né, das águas brasileiras vão estar concentradas lá no rio, em rios do Amazonas, né, perto ali, vai compor essa parte do Amazonas. Então, a gente tem rios importantes ali, o próprio Rio Amazonas, Rio Madeira, né, o Rio Xingu lá. Então, são rios bastante grandes, né, largos, né, de uma margem a outra, assim, são bastante largos e armazenam bastante água aí, contribui para esse ciclo da água aí no nosso território brasileiro. E aí os poluentes, né, lançados no ar por as indústrias e automóveis, eles podem também reagir com a água, promover a formação do que a gente chama de chuva ácida. Então olha aí na figura da direita, você tem uma fábrica aí, ou então os veículos, né, emitindo aí gases poluentes. Esses gases vão reagir lá na atmosfera, perto das nuvens ali, com a água e deixar a água mais ácida. Então, geralmente essa chuva ácida vai ocorrer mais frequentemente nas áreas urbanas, né, muito industrializadas, mas pela movimentação aí das massas de ar na atmosfera, essas chuvas ácidas podem ocorrer também em ambientes mais distantes das cidades. Então, né, uma das consequências aí que a chuva ácida pode trazer, né, na natureza, digamos assim, né, ela vai causar uma alteração, então, por exemplo, do pH do solo, né, pode interferir aí na questão do desenvolvimento, lá do plantio de sementes e plantas, né, porque altera a acidez, no caso, aumenta a acidez do solo, isso pode prejudicar o desenvolvimento dessas plantas. O Dário. Boa noite, Dário. E aí o pH da chuva ácida fica em torno de 4 a 5, né? Quando a gente pega lá na química a escala de pH, né, se eu não me engano, vai até 14, né? Então, quanto mais próximo de 1, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, né, a gente fala mais alcalino ou mais básico. Então, quando a gente pega aí um pH neutro, é em torno de 7. Acho que ela está querendo entrar. Não. Boa noite, professor. Boa noite, Dário. Tudo bem? Não, esse celular meu é um caso sério. Oi? É porque minha mãe tá reclamando aqui que tá sem áudio, o áudio tá baixinho aqui. E ela tá pensando que eu não tô sabendo mexer aqui, não é problema na transmissão? Não, aqui pro pessoal aqui tá, pros outros o áudio tá na altura boa. A senhora tá me caluniando, dizendo que eu não quero arrumar o celular. E você já aumentou no volume, colocou no volume mais Sim, alto aí? Tá na lateral, tá no último volume, mesmo assim tá baixo. Uai, que estranho, porque... Não, vou. Ô, Hilda, sai da sala e entra de novo, de repente melhora. Pode Sim, ser. a gente já fez isso 2 vezes. Uai. Porque, assim, pro restante dos alunos, o áudio eles estão falando que tá normal, né? Que tá na altura boa. E aqui a gente já aumentou o volume, já saiu e entrou 2 vezes e tá baixinho, bem baixinho, não dá pra ouvir nada. Ué, que estranho. Eu também não sei o que pode ser, porque aqui para os outros alunos está normal. É só para vocês aí que tá baixo, né? Às vezes tenta colocar um fone de ouvido, pode ser que saia normal, né? Que regularize aí o som.
Então, o pH da chuva ácida, ele fica em torno de 4 a 5, né? Então, a gente pega aí uma coisa bem ácida no nosso estômago, aí, o ácido clorídrico gira em torno de 2, né? Um pH de 4 a 5 é um pH bem ácido, né? E aí é comparável, por exemplo, à acidez aí de uma laranja. Então, quando essa chuva, né, ao longo de vários anos ali, que ela vai caindo em alguns monumentos, né, algumas esculturas, estátuas, pode levar aí à deteriorização dessas estátuas, né? Então, a gente está vendo aí duas fotos na figura da direita aí, que sofreram, né, a ação dessa chuva ácida e está começando mesmo a desfazer ali, né? Ao longo aí de mais alguns anos, pode ser que até destrua, né? Consiga destruir essas esculturas aí, essa chuva ácida. Então, esse é um problema aí que acontece no ciclo da água quando a gente tem um ambiente bastante poluído. Um outro ciclo é o ciclo do carbono, né? Então, o gás carbônico ele vai ser retirado do ambiente pela fotossíntese, né, dos seres produtores, que são as plantas. Então, ali na figura da direita, a gente tem uma árvore, mostrando ali a seta de azul, né? Essa árvore vai fazer a fotossíntese. E aí a fotossíntese ela vai capturar esse gás carbônico e devolver para a atmosfera oxigênio. E aí esse gás carbônico, né, devolvido então para o meio ambiente por meio de um processo chamado respiração celular, e vai ser representado aí então pelas setas laranjas e setas roxas, né? No caso, as setas laranjas são dos animais, né? Eles não fazem fotossíntese, então vai só liberar o gás carbônico na atmosfera. E a seta roxa seria alguma indústria ali, ou poderia ter representado também um carro ou queimada, né? Fazendo a combustão, né? É um processo de queima que vai liberar esse gás carbônico para a atmosfera. A atividade também decompositora de algumas bactérias, de fungos, pode também liberar gás carbônico para o ambiente, assim como a queima, né, dos combustíveis fósseis lá, né, petróleo, carvão, e os próprios vegetais, né, quando pega fogo numa mata, essas queimadas vão liberar gás carbônico, então, para a atmosfera. E aí, quando a gente pega no nosso cenário aqui brasileiro, né, do ponto de vista da natureza, é interessante reduzir um pouco a utilização, né, de gasolina, de óleo diesel nos veículos e utilizar mais o álcool, né? Porque se a gente for pensar que gasolina e óleo diesel vem de combustível fóssil, né? E o álcool ele vem da cana de açúcar. Então, quando planta lá um canavial e essa cana está crescendo, a cana está fazendo fotossíntese. Então, ela está retirando gás carbônico do ambiente e devolvendo ali oxigênio para esse ambiente. Então, parte do gás carbônico que vai ser emitido aí na combustão desse etanol, né, pelo cano de descarga lá dos veículos, parte desse gás carbônico que vai para a atmosfera vai ser reabsorvido por essas plantas, né, pela cana, por exemplo, e devolvido para o ambiente, né, o oxigênio. Então, por isso que fala que é um combustível aí, que parte dele, né, vai ser um biocombustível, né? Como se fosse uma parte dele está sendo renovável, né? Enquanto que óleo diesel e gasolina vem lá do petróleo e vai só liberar, a queima dele vai liberar esse gás carbônico, mas esse gás carbônico não vai ser absorvido ali pelo petróleo ali, né? Parte dele não vai ser reabsorvido. Então, a cana, né, a utilização do etanol é interessante para o ambiente nesse ponto de vista. E aí eu trouxe um dado aqui, né, para produzir, por exemplo, 1.000 litros de etanol, né, quanto que é necessário de dinheiro e área de plantio. Então, por exemplo, ali em 1.000 litros, né, quando a gente tem o etanol vindo aqui, igual o nosso brasileiro que vem da cana de açúcar, o camarada lá gasta R$355 aí, por exemplo, vou plantar 1.545 metros quadrados lá, esse canavial, para produzir 1.000 litros depois desse combustível lá da cana. Né? Quando a gente tem um etanol do milho, investe um pouco mais, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, acontece essa questão do etanol vindo do milho, né?
e aí ele já investe um pouco mais de dinheiro e precisa de uma área maior para render os mesmos 1.000 litros, né? Então, esses gráficos aqui mostram que o nosso cenário brasileiro é interessante, porque a gente tem aí nos outros países etanol vindo do milho, da mandioca, da beterraba, do trigo, mas o mais proveitoso, assim, que você vai gastar menos dinheiro e menos área de plantio, né, é o etanol da cana. E ele vai emitir também menos, porque parte vai ser reabsorvido aí pela cana, então, em questão de emissão de gases, vai ser um dos menos poluentes, né, 11% ali somente. Enquanto essa mancha cinza aí, ó, seria se utilizasse, por exemplo, a gasolina, né? Então, comparativamente aí, a gasolina emite mais gás carbônico, né? E o etanol menos, porque parte vai ser reabsorvido quando está plantando aqueles canaviais imensos aí. E aí nos Estados Unidos lá, por exemplo, quando você tem o etanol do milho, né? Ele já é um pouco mais poluente, né? Emite aí 62% desses gases de efeito estufa. E por aí vai nesses outros dois gráficos, mas aqui é só para mostrar que o nosso etanol brasileiro, né, vindo da cana-de-açúcar aí, é bastante interessante, tanto do ponto de vista para emissão de gases, né, parte desse gás carbônico que está sendo emitido na descarga lá do cano, né, dos carros, vai ser reabsorvido e devolvido aí para a atmosfera o oxigênio, né, e vai poluir menos quando você compara aí com a gasolina. Então, é um combustível interessante de se utilizar quando a gente pensa nessa questão do meio ambiente. Um outro ciclo que existe na natureza é o ciclo do oxigênio. Então, o oxigênio aí participa, né, de outros ciclos biogeoquímicos, como da água, como do carbono, e a gente vai ver também o do nitrogênio. Então, o oxigênio ele é encontrado na forma de gás livre, né, na atmosfera, e sua concentração é em torno de 21%. Né? Então, na atmosfera, o oxigênio vai participar de uma camada chamada camada de ozônio, e essa camada de ozônio, a gente está vendo aqui na figura da direita, ela é muito importante. Ela bloqueia grande parte da radiação ultravioleta que vem lá do Sol, que chega no nosso planeta Terra. Né? Então, ela forma como se fosse um escudo ali de gases. Ô, Ieda, fecha o áudio aí, porque tá interferindo aqui. Acho que ela tá nem escutando. Ô, Ieda, tá me escutando? É Hilda? É Hilda? Todo dia Não, porque aqui tá escrito Manda Ieda, pô. mensagem, Oi, Hilda, Hilda. tô escutando tudo, Hilda. Oi, Hilda. Tô escutando tudo. Ela não tá escutando Manda nada que a gente tá mensagem, falando. manda Vamos mensagem. escrever aqui. Eu falei com ele. A gente acusou, depois a gente se arrepende depois. Entendeu? A gente acusou, Isso é depois a gente doido. Vamos lá. Então, aqui nessa figura da direita, a gente está vendo aí a camada de ozônio e ela forma como esse escudo, né, que vai bloquear essa radiação ultravioleta que vai chegar aí na Terra. Então, a gente está vendo aí na figura da direita. todo mundo embora, me deixar sozinha aqui, Nossa ó. Eu não tô Senhora, peraí. Eu já passei por tanto. E o que acontecer daqui pra frente, pra mim, O problema não tem como bloquear. Desativação. Desativar. Isso. Pronto. Ficou silencioso. Então, vamos lá. Onde que eu estava aqui no questão do oxigênio. Então, os raios ultravioleta, né, em grande quantidade, eles vão ser capazes de induzir aí o material genético das nossas células, né, o DNA, a sofrer as mutações. E aí é muito perigoso, porque pode causar, por exemplo, um câncer de pele, né? Então, essa exposição excessiva ali a esses raios ultravioletas pode levar a câncer de pele.
né? Então, do ponto de vista da saúde aí do ser humano, essa camada de ozônio é muito interessante para bloquear parte dessa radiação, né, ultravioleta que vem lá do Sol. E aí, em certas regiões do planeta, né, a concentração do ozônio na atmosfera pode ser menor, né? Porque, para quem não sabe, o ozônio ele é formado, são 3 moléculas de oxigênio juntas, né? É O3. Então, algumas partes aí do nosso planeta têm uma concentração de ozônio menor. Então, essa camada de ozônio é como se ela fosse mais fina, né? Menos espessa. E são essas regiões que a gente fala que tem uns buracos na camada de ozônio. Então, observem aqui nessas duas figuras, a gente tem uma imagem aí feita no computador, né? Mas obviamente foram fotos de satélites que foram feitas ao longo de vários anos. Começou lá em 1979 e essa parte azul aí mostra como se fosse os buracos, né, na camada de ozônio. E aí em 2015 a gente vê aqui que tem uma grande mancha azul, né? Então, lendo a legenda ali, são imagens obtidas a partir de dados de satélite que mostram essas variações na concentração de ozônio na atmosfera. Então, no centro do globo ali está a Antártida, né, como se fosse o polo sul aqui da nossa Terra, planeta Terra, e as tonalidades azul e roxas indicam a baixa concentração de ozônio. Então, onde está bem azulão ali, tem uma baixíssima concentração de ozônio. E veja que a concentração de ozônio diminuiu consideravelmente apenas em 3 décadas, né? Então, de 1979 para 2015, diminuiu bastante. Então, o que acontece? E certos gases, né, eles podem contribuir para o aumento desses buracos na camada de ozônio, porque eles vão reagir justamente com o ozônio, promovendo sua quebra e formando novamente oxigênio. Porque o ozônio são 3 moléculas de oxigênio ligadas, né, O3. E aí, certos tipos de gases conseguem quebrar essa ligação do terceiro oxigênio, e aí, onde você tinha 3 oxigênios, você vai ter agora somente 2 oxigênios. E aí, forma, então, o ozônio, do ozônio forma oxigênio, simplesmente. E aí promove, né, o aumento daqueles buracos na camada de ozônio. E um desses gases é o conhecido CFC, né, clorofluorcarbono, que era muito utilizado antigamente nos, por exemplo, desodorante, tinha aqueles que eram em spray, tinham esse tipo de gás. E aí se descobriu, né, que esse gás era muito nocivo, que conseguia quebrar a ligação lá do terceiro oxigênio e contribuir para o aumento, né, do buraco na camada de ozônio. E aí, então, esse gás foi proibido de ser utilizado aí. Então, hoje em dia não é mais utilizado. Bom, até aqui todo mundo está entendendo? Ou eu estou falando muito rápido? Tranquilo. Beleza. Tudo bem, professor. Tranquilo. Beleza. Um outro ciclo que a gente tem é o ciclo do nitrogênio, né? Está representado aqui nessa figura da direita. E aí cerca de 70% do ar atmosférico ele é composto de gás nitrogênio, né? Que é chamado de símbolo aí da química N2. Então, nessa forma de nitrogênio, na forma de gás, né, ele não é utilizável biologicamente no nosso organismo e dos animais. Então, ele precisa ser transformado em compostos que possam ser absorvidos, né, e aproveitados aí nos seres vivos. Então, é justamente o que alguns tipos de bactérias realizam, que é a fixação biológica desse nitrogênio. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, tem um gênero lá conhecido como Rhizobium, que é um tipo de bactéria, elas vão viver ali nos nódulos de algumas leguminosas, né, que são lá nas raízes, tem como se fossem expansões da raiz, formando nódulos, né, estruturas redondas. Tem, por exemplo, no feijão, na soja, que são leguminosas, e essas bactérias que vivem ali, elas conseguem converter esse nitrogênio gasoso diretamente em amônia. E aí, olhem aí na figura da direita, você tem lá o nitrogênio atmosférico, as bactérias, lá na parte da esquerda da figura, as bactérias fazem uma fixação biológica desse nitrogênio gasoso e transformam ele lá em amônia, que é NH3. E aí essas bactérias fixadoras estão presentes no solo,
e esse NH3 pode ser absorvido diretamente lá pela raiz, né, das plantas, participar das reações que ocorrem lá dentro de uma célula lá da planta. Então, essa transformação de nitrogênio gasoso para amônia é chamada fixação biológica de nitrogênio e é feito por o gênero Rhizobium, aí, que é um gênero de bactérias que vivem no solo. Então, uma prática muito comum na agricultura é a chamada rotação de culturas, ou seja, alterna-se o plantio de não leguminosas, plantas não leguminosas, que são plantas que vão retirar do solo os nutrientes nitrogenados, né, essa amônia, por exemplo, com leguminosas, que é o caso do feijão aí, que vai devolver esses nutrientes para o solo. Então, observem aí uma planta na esquerda, lá na raiz dela tem umas estruturas arredondadas, que são os nódulos que tem as bactérias ali dentro. E essas bactérias conseguem converter o nitrogênio atmosférico em amônia. E isso vai enriquecer esse solo ali de amônia, e as outras plantas conseguem absorver essa amônia aí e utilizar ela no seu organismo aí para as reações que acontecem dentro de uma célula das plantas. Então, é como se essas leguminosas enriquecessem esse solo com compostos nitrogenados. E aí, quando você plantou leguminosas e depois você planta um outro tipo de planta, elas vão crescer mais rápido, né? Vão estar bem nutridas, porque aquele solo vai ter uma quantidade boa ali de compostos nitrogenados. Então, essa é a técnica aí da rotação de culturas, né? Você planta leguminosas, depois você planta não leguminosas e vai fazendo essa alternância aí, porque uma enriquece o solo, a outra somente tira os nutrientes, né? Então vai fazendo essa alternância. Existe também a adubação verde, né? A utilização de leguminosas para o enriquecimento do solo com nutrientes nitrogenados. Então, se você tem um solo ali que ele é muito pobre, né? Difícil de crescer, você plantar e nada cresce, se você colocar leguminosas ali, vai enriquecer esse solo com compostos nitrogenados e isso pode favorecer aí num próximo plantio o crescimento das plantas. Então, nesse ciclo do nitrogênio aí, a gente viu que esse nitrogênio atmosférico é pegado, né, por algum tipo de bactéria que tem no solo ali, feita a fixação biológica e transformado então em amônia, que é o NH3. Está representado aí nessa figura da direita. E aí existe o processo de nitrificação, né, que é realizada por bactérias diferentes, que vão viver ali livremente no solo, e ele vai envolver duas etapas. Então, você tem aí, a gente falou da fixação biológica, agora a gente vai falar de um processo chamado nitrificação. Então, essa amônia ali, que está presente lá no solo, ela vai ser pega, né, por um outro tipo de bactéria, chamada nitrosomonas, né, essa laranja ou bege aqui, que está representada aqui embaixo, na figura da esquerda. Esse tipo de bactéria consegue converter a amônia em nitrito, que é NO2. E esse processo é chamado de nitrosação. E, posteriormente, esse nitrito NO2 é convertido em nitrato, que é NO3, está tudo representado aí na figura da direita, que é um outro processo chamado de nitratação. E aí é feito por essas bactérias que estão representadas de azul aí na figura da direita. Então, o que acontece? Pegou o nitrogênio atmosférico, fez a fixação biológica, transformou em amônia. Depois essa amônia vai ser convertida aí por outro tipo de bactéria em nitrito e posteriormente em nitrato. Tudo isso enriquece o solo com substâncias e esses nitratos aí podem ser então absorvidos aí pelas plantas e utilizados no seu metabolismo. Existe também, né, a desnitrificação, que ela vai ser executada por bactérias que também vão viver ali livremente no solo, e é onde ocorre a reconversão desses nitritos, nitratos e da própria amônia em nitrogênio atmosférico, né? Então, começou lá o nitrogênio atmosférico, transformado em amônia, depois nitrito, depois nitrato, e aí
A desnitrificação, um outro tipo de bactéria converte aí esses nitratos em nitrogênio para a atmosfera. Então, esse é o processo do ciclo, né, do nitrogênio, que vai enriquecer o solo aí, e as plantas vão poder absorver esses compostos nitrogenados, que a gente chama aí, e utilizar no seu metabolismo. Isso tudo enriquece o solo, né? Tem um outro processo também que vai ocorrer nesse ciclo do nitrogênio, que é a amonificação. Então, algumas bactérias, né, transformam resíduos nitrogenados que são excretados aí pelos animais, as fezes, por exemplo, em amônio, né, que é o NH4. Então, você tem lá, por exemplo, esse coelho aí, se ele acontece a morte dele, algumas bactérias vão fazer a decomposição desse indivíduo e transformar alguns desses compostos nitrogenados que ele tem no corpo em amônio, né? Esse processo é a amonificação. A amonificação acontece, por exemplo, no banheiro, né? O cheiro que a gente sente lá naqueles banheiros, por exemplo, de beira de estrada, aquele cheiro forte ali, se deve à amonificação de bactérias, né? Que pega lá na ureia e transforma aí em amônio. Então dá um cheiro forte aí, característico no banheiro. E aí, o grande problema quando a gente tem um solo rico aí em nutrientes, né, a gente imagina que se a pessoa não usa, por exemplo, leguminosas lá para enriquecer o solo, ele prefere encurtar o processo e, para enriquecer esse solo de compostos nitrogenados, utiliza adubo, né? Então, pode utilizar, ou então fertilizantes, né, que de alguma maneira podem ser tóxicos. O que acontece? Quando vem as chuvas, carregam esses fertilizantes todos para os rios, né, para as lagoas, e aí acontece o processo de eutrofização, ou seja, esses compostos nitrogenados vão parar na água. Quando eles param lá na água, vai favorecer o crescimento de algas nessa água. A água fica toda verde, a luz solar não consegue penetrar na água, as plantas que estão presentes lá no fundo desse rio, dessa lagoa, vão morrer, porque elas não vão conseguir fazer a fotossíntese, porque não está entrando luz, porque a água está toda verde. E aí aumenta ainda mais a matéria orgânica presente nessa água. Então, além desse fertilizante que foi parar na água, você tem agora as plantas mortas. Dentro de algum tempo, aquela comunidade que vive ali, por exemplo, os peixes, né, vão acabar também morrendo, porque a água está ficando poluída, o oxigênio vai diminuindo nessa água, e aí com o passar do tempo vai sobrar somente as bactérias que vivem na ausência de oxigênio, né? Aí é quando o ambiente já está todo eutrofizado, a água toda suja, toda verde, e aí começa as bactérias liberarem gases como enxofre, né? Elas fazem algumas reações lá que conseguem liberar enxofre, e aí dá aquele cheiro de ovo podre, né, característico aí de ambientes que estão contaminados, né, daquela, digamos, água de esgoto mesmo. Então, isso pode acontecer não só com a chuva levando fertilizante lá da plantação para a água de uma lagoa ou de um rio. Pode acontecer o esgoto doméstico, né? Se você lançar diretamente esgoto na água, esses compostos nitrogenados aí vão favorecer o crescimento aí de bactérias e vai eutrofizar o ambiente, né? Então, essa água vai ter sua cor alterada, a quantidade de oxigênio diminuída, então vai estragar aquele ambiente ali, né? A poluição vai estragar o ambiente. E aí é o processo que a gente chama de eutrofização. Então, nessa figura aí, está representando, por exemplo, o esgoto doméstico, né? Fertilizantes e poluentes do ar. Eles retornam à superfície com a chuva e são fontes de nitrogênio, né? Que se acumula ali nos rios. As plantas aquáticas e algas vão proliferar, a luz solar não passa na superfície da água e ocorre uma queda no nível de gás oxigênio, que está dissolvido ali nessa água. Como resultado, as plantas vão morrer devido à falta de luz e de oxigênio. Os seres decompositores, como bactérias, fungos, vão proliferar e vão consumir ainda mais o oxigênio, aquele pouco oxigênio que restou na água.
E, por fim, o nível de oxigenação na água vai se tornar tão baixo que apenas bactérias anaeróbias, que são aquelas que vão sobreviver na ausência de oxigênio, vão conseguir sobreviver. E aí elas vão tornar a água escura e mal cheirosa. Então, esse é o processo de eutrofização, né, que ocorreu, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, quando lançou esgoto nela. Então, aqui eu vou trazer algumas questões, né? A gente falou aí de alguns ciclos que ocorrem na natureza. Vou trazer algumas questões que estão presentes lá no PET, mas eu acho que para vocês aí não chegou a entrar essa semana aqui do PET, porque a Thaís lá deu uma encurtada na quantidade de questões, mas eu vou fazer aqui só para, né, que a gente acabou de ver essa matéria, então eu acho interessante a gente ver algumas questões aqui. Pode ser? Vocês estão aí ainda ou já saiu todo mundo aí? Sim. Sim. Ah, beleza. Pode ser. Então vamos lá. Entende-se por ciclo hidrológico a movimentação que a água, em seus três estados, né, sólido, líquido e gasoso, realiza entre os três grandes reservatórios existentes na Terra: a atmosfera, os oceanos e os continentes. O Sol fornece energia para proporcionar essa movimentação, uma vez que tal energia aumenta as demandas por evaporação da água líquida ou por derretimento quando em seu estado sólido. O aquecimento global que está ocorrendo por causa do aumento dos gases causadores do efeito estufa tem provocado: 1. Derretimento do gelo das geleiras nas regiões polares. Então, isso vai acarretar ao longo dos anos um aumento do nível dos oceanos. 2. Aumento da umidade na atmosfera em aproximadamente 6% para cada grau de aumento na temperatura média da Terra. 3. Mudanças no regime climático das várias regiões, algumas ficando mais áridas, né, mais secas, e outras mais quentes. E ainda o aumento de tempestades em outras regiões. Então, isso aí foi tirado de um livro, né, chamado A Dinâmica da Água em Microbacias Hidrográficas Reflorestadas com Eucalipto. Então, a pergunta é o seguinte: o aquecimento global está, letra A, provocando o aumento do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Verdade, isso falou anteriormente aqui, né, no número 1. Uma das consequências aí do aquecimento global, desse aquecimento do nosso planeta Terra, é que em regiões que antes eram gelo, né, eles estão aumentando a temperatura e está derretendo esse gelo. Então, o aumento do nível dos oceanos ocorre devido ao derretimento dessas geleiras, né? Se você tem lá água na forma de gelo, quando ele derrete, vai parar onde? No mar, né? E aí vai aumentar o nível, então, desses oceanos. Então, essa questão é a letra A. Vamos só ler as outras aqui. Letra B. Diminuindo. O aquecimento global está diminuindo nos últimos anos. Não precisa nem de continuar lendo, né? Pelo contrário, ele está aumentando. Letra C. O aquecimento global está mudando o regime climático nas várias regiões da Terra ao diminuir a umidade atmosférica. Não, pelo contrário, né? Falou aqui no 2 que está aumentando a umidade na atmosfera, então não é diminuindo. Letra D. O aquecimento global está provocando uma mudança no clima da Terra, consequentemente, espera-se nos próximos anos diminuição nas tempestades. Não, pelo contrário, né? O que falou aqui no 3, é que em algumas regiões ocorre um aumento de tempestades, né? Então, o aquecimento global vai causar essa instabilidade aí no clima, pode provocar mais tempestades mesmo em algumas regiões. Letra E, o aquecimento global está afetando o ciclo hidrológico, que é a movimentação que a água no estado sólido e gasoso realiza entre a atmosfera, oceano e continente. O ciclo hidrológico não é só estado sólido gasoso, né? Tem líquido também. Então, a que melhor encaixa aí nessa questão é a do aquecimento global, a letra A, né? O aquecimento global está provocando o aumento do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Até aí alguém tem alguma dúvida? Não. Esse professor. PET que vai ser lançado ainda? Não, esse é o PET dos alunos mesmo do primeiro ano regular, sabe? Ah, Aí eu tá. peguei algumas questões lá, porque assim, no nosso, essas questões não entraram.
porque Ah, teve que entendi. reduzir o número de páginas lá, porque estava ficando muito grande. Aí essa parte da matéria não entrou para a gente fazer as questões, aquele lá que a Entendi. Thaís mandou. Então, estou pegando aqui só para a gente resolver algumas questões aqui, tá bom? Ok. Você ia falar alguma coisa, Dário? Não, ela já falou aí por mim. Beleza. 3. Na técnica de plantio conhecido como por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que na natureza participam do ciclo do. Bom, então quem que vai produzir lá nitrato, né, lá no solo, né? Que tipo de bactéria? Está presente em qual ciclo, né? É o ciclo do nitrogênio, que a gente viu anteriormente. A bactéria pega aquele nitrogênio da atmosfera, transforma em amônia. Outro tipo de bactéria vai transformar isso em nitrito, em nitrato. E outro tipo de bactéria vai devolver novamente esses nitritos e nitratos na forma de nitrogênio aí, gasoso, né, para a atmosfera. Então, essa questão aí, em relação ao ciclo, né, que está presente a ureia, o nitrato, é o ciclo do nitrogênio, né? Então, é a letra C. E a gente tem uma outra questão do ciclo da água, então envolve processos aí de evaporação, né? Então, vai passar do estado líquido lá para o gasoso, condensação, que é o contrário, do gasoso vai passar para o líquido, né, e vai precipitar na forma de chuva para o ambiente. Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante encontra-se pura. Entretanto, quando em contato com poluentes atmosféricos, como os óxidos sulfuroso e nitroso, é contaminada. Dessa forma, quando a água precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. A qual problema ambiental o texto faz referência? E aí, são aquelas fotos lá que eu mostrei anteriormente das estátuas lá, né? É a chuva ácida. Então, a poluição aí, ela faz a chuva ficar mais ácida, né? E aí, quando ela cai nas estátuas lá, começa a deteriorar. Não só na estátua, né? Se cair nas próprias plantas, nos carros, também vai deteriorar a pintura. Então, sim, óbvio que ao longo dos anos, né? Não é um dia que chover que vai causar isso. São ao longo de vários anos. Questão de número 5, né? Desde os anos de 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados de cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico. Então, a bactéria se alimenta do açúcar, transforma o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável, chamado PHB. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo em no máximo 1 ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para degradarem. Então, essa nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência, vamos começar lá de baixo, substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos. Essa letra B está D de dado, né? Tá boa. Diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes no solo? Não, tem nada a ver com a questão, né? Pelo contrário, vai aumentar o metabolismo das bactérias. Ampliação do uso de recursos não renováveis? Não, pelo contrário, é recursos renováveis, né? Agora o plástico ele é biodegradável. Então antes demorava 200 anos, agora vai demorar menos. A diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau cheiro nos lixões. Essa aí tá boa também. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência. Então, quando você pega lá a bactéria se alimentando do açúcar e transforma isso aí em plástico. No caso, vai ser letra D, que vai melhor se encaixar, né? Você está substituindo aí um recurso que era não renovável, né? O plástico ia demorar 200 anos na natureza para se degradar, e agora ele vai ser um bioplástico, vai ser mais fácil de ser degradado. Então, substituição de um recurso não renovável por renovável, né, na fabricação lá dos plásticos.
Bom, a última questão aqui do ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis, como é o caso do etanol, né, que eu falei anteriormente. Então, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Vamos segurar essa aí. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Não diretamente assim, interferir na fotossíntese. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Não, aí não tem nada a ver. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Essa está se encaixando bem. Né? Redução da quantidade global de carbono. Não, pelo contrário, né? Aumento. Então, quando você está utilizando lá gasolina, está utilizando diesel, está fazendo queimada, está jogando esses gases, né, CO2 na atmosfera, né? Esses combustíveis fósseis estão lançando diretamente o gás carbônico aí na atmosfera e, obviamente, isso aí vai aumentar a quantidade desse gás carbono presente lá na atmosfera. Né? Não vai aumentar, a letra A está falando aumenta a porcentagem de carbono na Terra, né? Mas, na verdade, está aumentando a quantidade lá na atmosfera. Né? Então, a letra D está melhor. Vamos ver se tem mais uma aqui ou se já acabou. Tem mais uma aqui. O produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas de amônia e baixas dos íons nitrito e nitrato no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração nesse solo? Então, a gente viu lá, né, que amônio, nitrito, nitrato é no processo de nitrificação. Né? Então, seria a letra A. A etapa do processo é a nitrificação. Tem as bactérias que convertem esse nitrito em nitrato. Então, essas são algumas questões aí que o PET, né, dos alunos do primeiro ano lá do regular tiveram, que eu achei interessante trazer aqui, que retrata um pouco o que a gente falou desses ciclos aqui na nossa aula, né? E depois vocês deem uma atenção melhor para esse ciclo do nitrogênio aqui, que ele é muito importante, tá? Ele é interessantíssimo. E é um dos ciclos aí que mais são cobrados, assim, nas questões. Então, é interessante entender um pouquinho desse ciclo do nitrogênio. Bom, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, né? Teve uma aluna aqui que pediu para eu dar as respostas do PET passado. Então, quem quiser ir já está liberado. Eu vou ficar aqui para fazer a correção das atividades semana passada. Tá? Quem foi que pediu? Foi a Mirelle, né? Fui eu. Isso. Eu vou abrir aqui e fazer a correção. Então, quem quiser continuar, perfeito. Mas quem estiver cansado aí, quiser descansar, né? Estão liberados. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Oi, professor. Oi? Agora eu consegui ver aqui, mas já foi no final. Você poderia mandar para mim, por favor? Eu vou colocar a gravação lá no grupo, aí você acessa o link, tá? Para você assistir a aula. Tá bom? Joia, obrigado. Nada. Já no final estava muito baixo mesmo, problema na... Não, porque para todo mundo aqui o volume estava normal, e aí para o seu você estava falando que estava baixo, eu falei, ué, que estranho. Deve ser no celular mesmo. Ruim, mas tem hora que até no tatá também do professor de matemática fica baixo. Não me acontece mesmo. Então é isso aí. Até a próxima aula, pessoal.
E eu vou continuar aqui que eu vou fazer a correção da semana passada aqui que a Mirelle pediu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço aí. Boa noite, com Deus. Obrigada, Amém. desculpa aí. Também. Também. Não, que isso, imagina. Vamos lá. Então, a primeira questão, né, da semana passada foi a seguinte: estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada com as taxas de produção primária líquida. Oi? Ah, não, achei que estava errado, tá não. Pode continuar. E com a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido seria ecossistema algas? seria as algas. Porque quem são os produtores, né? Quem que faz a fotossíntese lá e produz o gás oxigênio? Desses animais que estão aí seriam algas, né? Ave, peixe, inseto, caranguejo não faz fotossíntese. Então seria a letra B, as algas. Questão 3 aqui. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de, letra A, excretar hidrocarbonetos? Não. Excretar seria produzir, né, ou lançar mais hidrocarboneto na água. Não é esse o caso. Estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos? Vamos segurar essa aí. Se não tiver uma melhor, a gente marca essa. Utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Não, aí a letra C está melhor. Né? Então, se tiver micro-organismos que conseguem utilizar hidrocarbonetos no seu metabolismo, vai diminuir essa quantidade de petróleo ali que foi lançado, por exemplo, na água. Né? Então, isso é bom para o meio ambiente. Então, seria essa letra C. Tá bom? Qual que é esse, professor? Não, isso é... Ai, no meu Oi? não tem essa questão, Esse aí também não. No PET? É. não. Ah, então isso aí foi o seguinte, às vezes foi uma questão extra que eu estou trazendo aqui. Porque no PET, lembra que eu falei que reduziu o número de questões? Aí na aula eu sempre trago questões a mais, assim. Então essa aqui deve ter sido esse caso. Se não está lá no PET, então é porque é esse caso aí que aconteceu. Eu sempre trago Por igual... isso que eu fiquei perdida. Ah, Eu tô aqui olhando e falo, uai, mas esse aqui não tá aqui não, uai. no PET seus aí, qual que é a próxima que tem? Deve ser essa dos camarões aqui. Essa eu acho que eu coloquei lá. É o cultivo dos camarões. Isso. Então, o cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, na região nordeste do Brasil. Em algumas localidades passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga sem nenhum tipo de tratamento dos efluentes, né, dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Então a gente viu aí, a gente falou disso na aula de hoje, né? Se você jogar lá amônia, nitrito, nitrato, vai eutrofizar o ambiente, né? Vai poluir No lá. caso seria a letra E, é isso? Vamos lá, que está perguntando entre as perturbações ambientais causadas pela... Tá. Letra E. O impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão vem a comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta das atividades metabólicas do fitoplâncton. Isso aí. Né? Eutrofizou o ambiente, a luz não vai entrar, a água já está toda verde, escura. Exatamente letra E. Deixa eu ver as outras. Atividade microbiana, não. Relativa estabilidade, não. Amônia, seja com nitrito e nitrato. Não. Influentes para o crescimento de plantas aquárias. Não. A letra E está melhor mesmo. Impedimento da penetração da luz. Seria a letra E. Beleza?
que mais? Tem mais questões aí dessa Tem aula? a Tem o 5, né? ciclo da água Ciclo da água. e tem a que fala sobre a figura que representa uma cadeia alimentar. Vou achar isso aqui agora. Esse ciclo da água acho que foi na aula de hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Vou filmar aqui para você ver qual que seria. Beleza. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir o pet mesmo. Engraçado, né? Eu não coloquei isso na aula anterior. Ah, não, às vezes tá na aula 2 aqui. Essa é a aula 2, isso mesmo. Aqui. A figura representa uma cadeia alimentar e uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio, né, que é um metal pesado lá, se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo? Se nessa lagoa ocorreu um derramamento desse metal. Então, a gente falou lá nas aulas que quanto mais alto o nível trófico, mais vai se acumulando esse metal pesado, né? Porque isso, o organismo não consegue expulsar o metal pesado depois que você foi contaminado. Então, se você pensa lá, cai o metal pesado na água, a planta vai ser contaminada, o caramujo que come a planta vai ser contaminado. O peixe não vai comer uma planta só, um caramujo só, são várias plantas, vários caramujos, então ele vai se contaminar ainda mais. Peixes maiores também, não vai comer um único peixe, vai comer vários peixes. E aí vem as aves, que não vai comer só um peixe também, vai comer vários peixes, e aí vai se contaminar ainda mais com esse metal pesado. Então, vamos ver aqui se tem essa opção aí. Letra A. As aves, está perguntando quem que vai se contaminar pelo maior teor de mercúrio. As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia, acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Exatamente, né? O metal pesado, nenhum organismo consegue expulsar o metal pesado depois que ele foi contaminado. Então, na hora que chega lá na ave, que ela já comeu, imagina que ela comeu vários peixes pequenos, vários peixes grandes, então ela vai estar extremamente, o nível de mercúrio no organismo dela extremamente alto, né? Então seria a letra A, essa aí, beleza? Beleza. Qual que tem alguma outra questão aí? Aí tem a última 5. Filma aí que eu... Peraí que eu vou te mostrar. Tá dando pra você ver? É a da chuva ácida? O ciclo da água envolve Então, processo de evaporação. eu falei na aula de hoje, quer ver? Vamos lá. Isso aqui, essa aqui foi Aí, da ó. aula de hoje, O ciclo da água, né, envolve processo de evaporação, condensação, precipitação no ambiente. Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante encontra-se pura. Né? Entretanto, quando em contato com poluentes, como óxidos sulfurosos e nitrosos, é contaminada. Dessa forma, quando a água precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. A qual problema ambiental o texto faz referência? Então, a gente viu na aula de hoje que nesse ciclo aí da água, né, os gases poluentes conseguem reagir lá na atmosfera com a água e tornar essa água mais ácida, né? Então seria a letra A, chuva ácida. A gente até mostrei a estátua lá, sendo degradada pela chuva ácida. Beleza? Beleza, Lucas. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, Nada. professor? De nada. Eu acho que muita gente ficou perdido, viu? Porque misturou muitas. Né? Depois, na outra aula, vai ter uma aula, eu acho que vai ser na semana que vem, que vai ser de revisão. E aí eu pego essas questões bonitinhas do PET, né, para quem não conseguiu fazer. Hoje eu resolvi lá a questão daquela avaliação trimestral lá, tem umas questãozinhas lá também que
O trem tá meio cabuloso ali. Se você quiser ajudar a gente a fazer aquilo lá também, não, vou fazer. agradecemos. Eu vou pegar elas também, vou juntar as do PET, o PET que mandou para vocês, e aquelas questões a gente vai resolver junto aqui, Aproveita porque- e dá essa dica para os nossos professores. Tá. Eu vou dar lá essa dica. É porque lá na escola é o seguinte, né? Eu sou um professor novato lá, e tem gente lá que... Esse é meu segundo ano dando aula, né? Tem gente lá que só de sala de aula tem 40 anos, 30 anos de sala de aula. Então, eles não aceitam muito, sabe? Opinião, assim, na hora que a gente sugere nós alguma coisa, aceita. sabe? Na hora que Mas não sugere... aceita. É, pois é, então, eu vou colocar, vou falar com eles lá, vou sugerir, né? Tem que ser sugestão, a gente não pode, senão eles acham que a gente está dando ordem e não vão querer fazer. Mas Verdade. eu vou sugerir isso lá no grupo. E aí Ô, na semana Lucas, que vem, mas o demais era só isso mesmo. Muito obrigada. É porque eu fiquei perdida nisso mesmo. Porque eu vi Beleza. que tinha coisa que não tinha aqui. Não, Tá? tranquilo, mas tendo Aqui, dúvida aí, brigadão, pode falar. Beleza, eu que agradeço. Obrigado, Então, professor. bom final de semana para vocês aí, viu? Para Tchau, você tchau. também. Até Boa semana noite. que vem, Boa boa noite. noite. Obrigado, professor. De nada. Tchau, Bom tchau, final de Guilherme. semana. Você Tchau. também. Tchau, tchau.